de número 1. A epígrafe nos diz: a parábola do juiz iníquo. Como já foi apresentado, me chamo Vitor Brito, sou natural de uma cidade chamada Salvador, no estado da Bahia, porém resido atualmente numa cidade chamada Suzano, no extremo leste paulista. A obra de Deus nos levou para lá. Quero tributar honra e glória ao nosso Deus. Agradeço pela confiança ao nosso querido pastor Jonas, assim também como a sua esposa, a nossa querida irmã Adriana, pela confiança de ser o porta-voz desta noite. Faço menção também no nome do nosso querido pastor Erinaldo Silva, amigo nosso, que foi o canal de bênção e que tem nos assessorado, pregador do Evangelho, assim também como a minha pessoa. Pastor Erinaldo, muito obrigado. A toda a comitiva de obreiros, a paz do Senhor, as irmãs também do ciclo de oração. Vamos de Bíblia nessa noite. O texto nos diz que contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Olhe para cá, diga o tema a ser tratado nesta noite. Repita então comigo: fale mais com Deus, e menos com os homens. Tome assento, por favor. Senhoras e senhores, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, sois bem-vindo em Cristo Jesus. Estamos em um dia muito especial, a qual saímos do nosso lar para ouvirmos uma palavra revelada, sacalada, poderosa, avivadora, transformadora em nossas vidas. E diante do texto a qual nós lemos, eu creio que recebi por meio de uma revelação, pois hoje à tarde eu passei todo o meu dia no quarto de um hotel em Itajaí, falando com Deus, meditando e assim então pensando no que poderia trazer da parte do Senhor. Mas quando eu coloquei no meu joelho para orar e ouvir algumas palavras diante do culto, eu tive a confirmação que a mensagem hoje vai tratar acerca do valor da oração. E diante do texto a qual nós lemos aqui, eu quero tão somente também trazer alguns antecedentes, mostrando para os irmãos acerca da oração, indagando aos mesmos sobre a necessidade de exercermos esta comunicação. O exercício da oração começa desde o Gênesis, quando o Eterno se manifesta a Adão e começa como praxe e costume visitá-lo à viração do dia, comunicando-se com o mesmo, revelando para o mesmo acerca dos mistérios e também da intimidade que o Eterno estava desenvolvendo com Adão. É aí então que eu percebo que a comunicação ela é marcada de duas formas, seja a comunicação verbal, ou seja, aquela que é falada, expressada por meio da fala, mas também existe a comunicação não verbal, do qual poderemos como exemplo exemplificar assim então através dos sinais. Mas existe outro tipo de comunicação, e essa é exclusiva,
essa é só para quem entende o reino do Espírito. Esse tipo de comunicação vem por meio do seu interior. Quando o teu interior se comunica com o Eterno, que diante da onisciência dele, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está passando, ele sabe pelo âmago da tua alma, palavra esta no linguagem hebraico, que quer dizer fôlego interior, que faz com que se comunique com o teu ser. A alma é, segundo o vernáculo grego, oriundo da palavra psique, que quer dizer então o interior das faculdades emocionais, da faculdade intelectual do indivíduo. Então eu percebo que o Criador conhece a tua psique, a tua nefesh, a tua alma, e a mesma também fazendo parte de um conceito tricotômico, ou seja, constituído de corpo, alma e espírito, também está atribuída a uma forma de comunicação com o Criador. É aí então que Adão estabelece este relacionamento. Porém, todavia, entretanto, mediante ao pecado de Adão, esse tipo de comunicação, que era muito mais forte, muito mais intenso, agora se enfraquece, levando à necessidade do mesmo forçar a sua comunicação com o Eterno. Geração vai, geração vem, existe uma promessa de derramamento do Espírito de Deus, que consequentemente Joel havia profetizado, Isaías também havia dito, a qual o Eterno derramaria água sobre o sedento. Você pode estar se perguntando nesta noite: eu vim ao culto para ouvir uma palavra revelada, e o Senhor estará aqui, já fora dito nesta noite. Mas diante de todas estas informações, o que isso tão somente tem a ver com o texto a qual nós lemos? Tenha calma, eu chegarei lá. Diante do Espírito de Deus, que adentra o ser humano e nos dá a capacidade do carisma, ou seja, a capacidade dos dons espirituais, nos fortalece dentre esses dons algo chamado glossolalia, que é a capacidade que o ser humano tem de falar em línguas, ao qual é atribuído ao livro, ou Epístola aos Coríntios, também intitulado como Língua dos Anjos, em que o apóstolo Paulo é categórico em dizer que aquele que ora em espírito ora bem, pois sendo outra forma também de se comunicar-se com o Criador. Agora, todavia, entretanto, percebemos a necessidade de falar com Deus, e concernente a isso, o nosso Mestre e Salvador Jesus, ele nos narra no capítulo 18 uma parábola. Parábola esta que significa então uma forma de linguagem ou de comunicação, a qual ele utiliza para se aproximar diante do seu público. Jesus expressa esse tipo de narrativa para que tão somente aqueles que o escutassem pudessem ter uma facilidade de compreensão acerca dos segredos do reino. Agora, diante disto, no capítulo 18, versículo 1, Jesus ensina esta parábola sobre o dever de orar sempre e de nunca desfalecer, expondo a história de uma certa viúva e de um certo juiz que não teme a Deus e nem respeita a homens. E ela estava diante de uma cidade, e todas as vezes ela batia na porta da casa do juiz, batendo, insistindo para com ele, expressando e dizendo em palavras: juiz, juiz, tomai a minha causa e tomai-me justiça, fazei-me justiça contra o meu adversário. É aí então que eu começo a perceber, através desta narrativa, por meio do versículo 3 e do versículo 4, que nas entrelinhas do texto, Jesus quer nos revelar segredos
parte do lindo ciclo de oração tradicional entre as nossas igrejas, as Assembleias de Deus, eu começo a perceber que a oração não é tão somente um monólogo, mas um diálogo que você estabelece com Ele. Ou seja, se você fala com Ele, tenha certeza de que Ele também falará contigo. Olha para cá nessa noite. Eu saí de uma cidade chamada Suzano, na zona leste paulista, para tão somente profetizar. Empenha e trazer esta revelação ao teu coração. O meu Deus, que é o teu Deus, manda lhe dizer nessa noite: chegou a hora de você desenvolver o teu hábito de falar mais com Deus e de compreender que os homens nada podem fazer com você. Ou seja, nesta noite o Senhor nos ensina, e a palavra é justamente essa: fale mais com Deus e menos com os homens. Quantos acreditam nessa palavra profética? Por favor, levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Hoje meu Deus está te ensinando que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glória. Escute, como diz os ingleses, look at me, for please, olhe para cá, por favor. Eu entendo agora que o Senhor nos ensina por meio dessa parábola, através do exemplo dessa mulher que todo dia, parece até música, e todo dia a mesma coisa e você se cansou, porque todo dia ela está lá: juiz, juiz, fazei justiça contra a minha causa, o meu adversário. Imagino eu, olha para cá, o juiz não somente ouvindo a porta, o lado de fora, e o juiz assim: não vou fazer nada por você, não devo nada a você. Mas ela todo dia: juiz, juiz, fazei justiça contra o meu adversário, tomai a minha causa. E ele insistindo, ainda que do outro lado: não abra a porta, não vou mover em tua causa. Mas o texto é claro, e o nosso mestre ensina que por tanta insistência chega uma hora que incomoda tanto e a porta se abre. Se você ainda não pegou a senha, eu vou ser claro nessa noite. Ei, essa palavra está me ensinando e te ensinando que a oração tem poder de mover os céus e a terra. A oração insistente de um justo faz com que o meu Deus, que é o teu Deus, abra a porta para tão somente lhe abençoar. E eu lhe acrescento: Jesus é categórico em dizer: qual é o pai a qual filho lhe pede pão e lhe dará pedra? Ou seja, assim também é o nosso Pai Celestial. Pega essa senha. Hoje chegou o momento de você valorizar o exercício da oração. Chegou o momento de você depositar a tua causa no joelho e clamar a Deus. Chegou a oportunidade de você bater no peito e dizer que por meio da oração Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus fez milagres, fez maravilhas, Jesus mudou o contexto, mudou a notícia, Jesus mudou o diagnóstico. Então por favor, detenha, levante a mão nessa noite. Hoje é noite de entrega e de compreender que mais Deus vai fazer para você. Olha para cá. Universidade de Colômbia, Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa, pastor Elinaldo, ao qual colocou-se eletrodos na cabeça de pacientes em estado terminal do câncer. E ali então, nessa pesquisa feita pela universidade, foi colocado em questão que os pacientes que estavam em estado terminal, que não serviam a Deus, que não eram cristãos, não tinham exercício de oração, 100% deles que estavam em estado terminal morriam. Mas quando colocaram eletrodos na cabeça daqueles que eram cristãos e que por ter exercício e prática de oração, acredite, a maioria deles, 90% deles eram curados do câncer. Ou seja, isso não é um dado apenas espiritual, mas científico, correlacionando o exercício da oração, que
chamado Quando Não Dá Mais. E eu sou tão curioso que eu também fui pesquisar na internet e percebi que os dados que continham no livro também continham na pesquisa e na entrevista feita. Olhe para cá. É aí então que eu percebo que os eletrodos agora estavam na cabeça daqueles que serviam a Deus e que oravam e que buscavam. De repente, sobremaneira, surgia uma luz dentro da sua cabeça, ao qual a energia propagada em meio aos eletrodos, por meio também dos neurônios, não conseguia detectar a origem dessa luz que surgia dentro da cabeça daquela pessoa, nos fazendo entender então que quando você ora, algo dentro de você desperta que nem a medicina sabe explicar. Quando você ora, algo nem a medicina consegue explicar. Quando você ora, algo de extraordinário e sobrenatural acontece. Algo milagroso acontece. E a palavra milagre vem do latim miraculous, que quer dizer o ato é feito de coisas extraordinárias. Adepenha nessa noite. Jesus está te convidando. Ore um pouco mais, jejune um pouco mais, medite um pouco mais, busque na presença do Senhor que está aqui neste lugar. Quantos acreditam, joga a mão para cima, joga a mão para cima nessa noite. Recebe poder, recebe unção, recebe alegria, porque do jeito que está não vai ficar. Glória a Deus. Chegou a hora de vocês se levantarem em oração. Oração tem poder. A palavra oração no hebraico é rit e palel. É uma junção de dois significados, ou seja, diálogo e reflexão. Por quê? Quando você ora, você dialoga. Ou seja, se você fala com Deus, creia que no tempo certo Ele também vai falar com você. Existem orações que Deus ouve, marca e muda. Quer um exemplo? Quando Elias estava diante dos profetas de Baal e de Aserá, ele fez uma oração e ainda provocou aos deuses estranhos, dizendo: vai mais alto, ore mais alto, talvez o teu Deus esteja dormindo. Mas quando o profeta faz uma oração, o Senhor ouve dos céus e marca, derramando fogo do céu, consumindo o holocausto. Olha para cá, aplicando essa mensagem para a tua vida, você que entrou à casa de Deus essa noite e que tem uma causa que parece ser impossível. Talvez você possa estar desempregado, o aluguel você ainda não pagou, o carro, a prestação não foi paga, tem um defeito no pneu, talvez aquela taxa da mensalidade da faculdade, ou talvez aquele propósito daquela viagem, a qual você ainda não conseguiu quitar. Ei, olha para cá, existem situações que nos travam, mas eu quero ser empático e dizer: desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel, mas permitiu que o levante viesse, a prova viesse. Mas quando Daniel cumpriu o propósito, o Senhor enviou o anjo Miguel e lhe trouxe uma resposta dizendo assim: ei Daniel, desde o primeiro dia foram ouvidas as suas orações, mas o principado da Pérsia pediu para que chegasse, mas eu, Miguel, cheguei para poder entrar em cima do contexto. Olha para cá, nessa noite o Deus está dizendo: Jesus chegou, vai mudar o teu contexto, vai lhe trazer a vitória. Fale com Deus, insista a Deus. Hoje é noite de compreender que o meu Deus quer fazer milagre por você. Irmãos, eu sou fruto de ciclo de oração. Lembro que uma certa irmã olhou para mim uma vez e disse: eu estou orando por você. E eu falei: sua oração fez efeito, porque eu me converti. Apesar de eu morar na Bahia, em Salvador, e todo mundo pensa que em Salvador só tem axé, né? Tá enganado, eu era roqueiro, tinha uma banda de rock. Dá pra acreditar, pastor? Eu era do... E o nome da banda era chique, que baiano ousado. Dark Tears, lágrimas escuras. E eu cantava em inglês. Tá fora.
Aí foi aí que Jesus, devido ao que queria gostar de inglês, eu acabei estudando hebraico. Hoje eu sou professor de hebraico. Mas entenda bem o que eu quero chegar com isso. Quando ela disse isso, ela me revelou algo. E eu falei, por quê, irmã? Porque antes de eu me converter, havia um grupo de irmãs da igreja que já estavam orando por pessoas do condomínio onde eu morava. E eu era um jovem muito peralta. E ali ela orava. E quando eu disse para ela que eu aceitei a Jesus, ela se alegrou. Porque você é fruto da oração, do ciclo de oração da igreja. Mostrando então a importância pelo fato que vocês continuam de pé. Porque existe a oração dos santos. E dentro da história da igreja, do movimento pentecostal e das Assembleias de Deus, as mulheres têm um papel importante para o crescimento. Porque a igreja não cresce apenas pelo trabalho feito pelas mãos dos homens, mas pelo trabalho da oração, da intercessão e do clamor. Por quê? Porque a oração move os céus e a terra. A oração faz o contexto espiritual se materializar. A oração tem poder de reverter o quadro. Então nessa noite, por favor, nova geração de jovens e adolescentes, não percam o hábito de orar, de falar com Deus, de se voltar para Ele. Se é uma coisa que o povo judeu aprendeu, e eu aprendi também como prática, é que todo judeu, quando acorda, a primeira coisa que ele faz não é chegar do lado da sua cama e pegar o celular, não. A primeira coisa que ele faz é olhar para o céu e expressar em hebraico a seguinte frase: Moderani Adonai Lefonecha, quer dizer o seguinte: obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida. Ou seja, a primeira coisa que você deve fazer quando acordar é falar com Deus, é orar a Deus, é agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque muitos de nós já não estão entre nós, porque muitos de nós já não podem orar mais, porque muitos de nós gostariam de fazer o que estamos fazendo e não tem mais a oportunidade. Quem ora tem saúde espiritual, quem ora tem desenvolvimento espiritual, quem ora tem intimidade espiritual, quem ora revela-se o Senhor a Ele. E a oração estabelece algo. Diga para mim, o que, pastor? O que, pastor? Vocês não são tímidos não, né? Vou lhe dizer agora. A oração revela, a oração cobre, a oração protege, a oração anima, a oração anestesia sofrimento dado do maligno, a oração lhe dá capacidade de aumentar a sua fé. Você é bíblico. Hebreus capítulo 11, versículo está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se não esperam. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ora, aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoa todos aqueles que o buscam. E quando você ora, sabe o que é que você aprende? A confiar mais em Deus. Aí você apanha menos na vida. Porque maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua. E muita gente lê isso errado. Por quê? Confiar no homem necessariamente não seja errado. Não. Temos que dar um voto de confiança. Somos seres humanos, nos estabelecemos em relacionamento. O erro é fazer do braço do outro a sua força. Credibilidade temos que dar, confiança tem que existir, mas trazer da sua força a força do outro, não. Porque toda vez que você fizer isso, você pode se frustrar e falhar. Mas Deus está lhe dizendo hoje: eu não sei o motivo pelo qual você entrou aqui, eu não sei o problema que você está passando na sua casa, na sua família, no seu emprego, na faculdade, por onde quer que seja, até mesmo dentro da igreja. Mas uma coisa, meu Deus, está despertando a tua alma. Chegou a hora de você falar mais comigo e menos com os homens. Chegou a hora de você acreditar mais em mim, no poder que eu posso operar na tua vida, na tua causa. Eu vou entregar minha irmã de azul, por favor, olha para todo o profeta. A senhora do ciclo de oração, parei, olhei e vou dizer da parte de Deus: Ele te toma pela mão direita, não te deixa, não te desampara, não te perde.
vida. E ele é específico em dizer ao teu coração. Lembra de Natanael, que foi encontrado, como Jesus disse, está visto diante da figueira? O Senhor está dizendo: eu sou Deus que sou do teu coração. E estou dizendo que do jeito que está não vai ficar. Tem mudança, tem saída, tem virada. Eu irei te capacitar. Porque tu tem no teu coração: Senhor, eu não tenho tantos talentos, não tenho tantas habilidades. Mas tu esqueceste que quem te chamou te capacita. Mas tu esqueceste que quem te chamou, aleluia, te levanta. Mas tu esqueceste que eu não ajo com a sabedoria deste mundo, mas com a sabedoria que eu te entrego. Então, por favor, acredite neste dia de hoje. Mas o Senhor tem a te dar do que o diabo vai roubar. Faz a minha obra e não retroceda. Assim diz o Senhor. Levante a mão, levante a mão. Eu estou falando com o Reinaldo. Eu vim pra cá para pregar a palavra e para trazer uma revelação. Aleluia! Vamos orar mais. Vou correr, já vou finalizar. Porque até um cristão que ora, seu olhar é diferente. Olha aí. Cristão que não ora, um dia lá na Bahia, tô fraco. Pai do Senhor, Pai, quando dá, porque quando não quer dar, não sei aqui o povo é muito educado, mas lá na Bahia ela vai diferente. Pai do Senhor, se o dia for coletivo, crente, da igreja, São Paulo é diferente. São Paulo, Pai do Senhor, cada lugar é uma forma, né, de reagir. Um crente avivado. Pai do Senhor, irmão. Terra. Como é que vai? Vem? É diferente. É animado. É alegre. É sorridente. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele pode passar por lutas, por provas, por tribulações, mas ele sabe no Deus que ele confia, no Deus que não deixa, não desampara e não perde de vista. Mas tudo que orar, quando ele vai cedo, pega o celular. Você acha que não Deus revelou? Quer ver? TikTok. Crente. Desenrola, bate, joga de lá. Falou, não falou? Tem mesmo. Aí depois, não, é da igreja fazer uma paródia pra gente dançar na igreja. Né? Jesus está vendo. Não associe o que é impuro com o que é santo. Não associe o que é profano com o que é celestial. Não misture o que não é para misturar. Água, Deus se mistura com óleo. Ou seja, se for fazer algo para Deus, que seja consagrado, que seja separado, pastor. É por isso que ele te colocou aqui, eu sou profeta. Não tenha medo, não retroceda, não se cale diante das ofensas e diante das resistências. Olhei que te coloquei, olhei que te vi, tu conheces a minha voz, eu uso meu servo e te chamo pelo nome, eu te escolhi, queira ou não, eu te usarei, através da tua voz, eu me manifestarei. Recebe essa voz, essa palavra. Jesus está na casa. Glória a Deus. Terminei. Tu és fiel, Senhor, aleluia. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digam-nos depressa, fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
vê-la olhar para cá. Colocaram ponto final na tua história. Disseram que não tem mais jeito, que não há mudança, que não tem solução. Eu quero tão somente dizer para você nessa noite: o meu Deus coloca uma vírgula e lhe acrescenta dizendo hashtag, fica a dica. Ei, quem são os homens para determinar aquilo que eu posso fazer? Quem são os homens que podem limitar aquilo que eu posso realizar? Quem é o homem que vai tentar serrar e impedir aquilo que eu determinei para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério da Bíblia? Jesus está no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer brisa no olho. Ele está orando, a hora de tal forma, de tal maneira, pela madrugada. Ele sabe que vai ser traído. Chega a suar gotas de sangue. Dentro da medicina, um fenômeno chamado hematidose. A tal ponto, a tal maneira que os seus agostos não chegam. Judas Iscariote diz: é aquele que eu tocar e beijar em sua face. E chega até Jesus. A guarda vitoriana vai até ele. Os soldados vão, sacerdotes também, vão pegar Jesus. Pedro tinha uma espada na java. Velho quando matam. Depois Jesus em todo o inteiro diz: ei Pedro, aquele que é com ferro velho também será ferido. Pega a orelha, reconstitui, vai preso. Mas o que eu entendo nessa noite é que mesmo em meio à perseguição, Jesus ainda faz milagre para restituir o que foi perdido. Nessa noite ele está dizendo para você: eu te tomo pela mão direita e restituo o que você perdeu. Aleluia. Primeiro personagem mulher, segundo personagem juiz. Pergunta para mim o terceiro. Terminei a mensagem. O terceiro é o mistério. E o nome dele é Satan. Palavra do hebraico que quer dizer adversário. Qual o clímax dessa mensagem? Me conta agora. Seu adversário coloca preguiça. Seu adversário coloca indisposição. Seu adversário coloca o celular. Seu adversário coloca o Netflix. Seu adversário coloca o desejar. Aí meu namorado ligou, peraí, horário pro beijo, não, agora eu vou ver ele. Seu adversário coloca um monte de coisa para você não insistir, bater na porta. Tira a sua visão e cega no relacionamento com Deus e lhe afasta de receber as benesses. Ele olha para cá. Eu vim nessa noite a Bíblia pela primeira vez como um alamento do Senhor para lhe trazer um despertamento. Para com isso, ora mais, fala com Deus, se desperta, se relaciona com Ele, leve Deus mais a sério e Ele levará você também. Quantos acreditam, quantos acreditam? Aplauda Jesus e fica de pé. Alguém vai cantar em